boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui. Mais uma quinta ampidiana, que está saindo do script, né? Porque não é a última quinta do mês, mas por conta do carnaval a gente preferiu que fosse hoje, né? Eu quero primeiro me autodescrever. Eu tenho 50 anos, sou uma pessoa branca, de cabelos compridos, estou com uma camisa vermelha e atrás de mim tem um quadro com a imagem da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu quero agradecer muitíssimo a minha querida colega Renata Scharfstein, que vai estar aqui conosco hoje. Renata Scharfstein é promotora de justiça, atualmente coordenadora do Calcivo e Pessoa com Deficiência, é uma grande atuante na área da pessoa com deficiência, muitos já a conhecem, e hoje ela vai trazer um pouco para a gente de todo o processo que representou, né, os desafios da vacinação das pessoas com deficiência na pandemia da Covid-19. Eu queria, só antes de passar a palavra para a Renata, agradecer a presença da nossa querida ex-presidenta Cida Gurgel, que está aqui conosco, né? Nosso colega também Vicente, que está aqui conosco, vários colegas aqui, Luiz Cláudio, nossa querida Érica também, e vários outros colegas, né? O Sandro, o Leonardo, o Hamilton, que está aqui, Helena, né? A Flávia, que é a nossa assistente social, né? A Cláudia, que também é nossa assistente social, e o Daniel. Então, gente, Renata, é com você, minha amiga. Estou aqui na supervisão, o que você precisar, e a gente sabe que vai ter uma noite muito prazerosa aí te escutando. Tá ótimo, muito obrigada, boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer o convite. Sei que a data ficou meio esquisita, né? A gente foi, na verdade, marcado para a véspera de um carnaval, e depois a gente ainda teve que reagendar, mas eu agradeço o esforço aí, e a presença daqueles que vieram. Sei que é um tema que depois eu até conversei com a Cris, eu falei, será que é o melhor tema nesse momento? Está todo mundo querendo tirar as máscaras, jogar pela janela, se pode ou não pode. Agora, a Luciana aqui, Luciana, grande parceira nesse tema, Luciana Direito, minha colega querida, Luiz Cláudio também. Queria, enfim, a gente está num momento querendo ultrapassar, né, tudo que a gente viveu. Acho que esse é um sentimento coletivo. E aí eu fiquei pensando, será que a gente trouxe numa boa hora o tema da vacinação da pessoa com deficiência, ou será que nem era o melhor momento? Mas depois de ter falado lá por um convite da UFRJ sobre o tema, eu percebi como era importante a gente voltar um pouco nessa loucura que foi esse período, até para que a gente possa ter o registro dos desafios, do que deu certo, do que deu errado, e que a gente, num futuro que eu espero que não precisemos de nada parecido, que a gente possa saber agir da melhor forma, né? Eu acho que a gente foi muito experimental nesse momento. Mas voltando, antes de mais nada, eu vou fazer minha autodescrição, porque já comecei falando antes do principal, né? Eu sou Renata. Antes até de me autodescrever, achei muito bacana uma colega que começou a sua fala dizendo sobre seu lugar de fala, né? Então, o meu lugar de fala aqui, eu falo como uma operadora do direito, né? Uma pessoa que vivenciou a pandemia dentro do contexto da área da pessoa com deficiência e do idoso também, porque a gente acabou que trabalhou muito junto nesses dois temas, na ótica de uma operadora do direito. Eu acho que isso é importante para contextualizar. Eu tenho aproximadamente 40 anos, entre 40 e 45, mas eu nunca gosto dessa parte. Tenho cabelos claros, ondulados, que estão presos, uso um óculos de armação dourada, sou branca, estou vestindo uma blusa azul, meio que royal, com os colares de pérola. Tenho atrás de mim um fundo de uma janela de persiana sem a menor graça. Estou vendo aqui a Cida com quadro colorido, a Cris com quadro do Rio de Janeiro, que ela sempre está, o doutor Vicente, né, com uma estante lindíssima, cheia de livros.
e eu estou aqui com uma persiana, mas não tem problema. Queria também cumprimentar nossos intérpretes de Libras, Sunamita, Cristiana e Jadson, acho que é isso. Enfim, muito obrigada por estarem aqui. E também fazer uma saudação especial ao Sandro, né, que é meu colega de CPMA, que é a Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade, um militante, uma pessoa maravilhosa que fala assim lindamente, sempre é um parceiro. Queria agradecer, Sandro. E Sandro muito me ajudou também durante esse período. O Sandro é cego e a gente, às vezes, tinha algumas situações que queria trocar uma ideia com ele, e foi muito legal essa troca durante a pandemia. Então, dito isso, peço ajuda a vocês, eu vou tentar me concentrar para descrever os slides, e também não quero ser extensa, sei que o tema, às vezes, pode ser um pouquinho extenuante, porque foi muita coisa que aconteceu, mas eu vou tentar ser bem breve, bem sucinta, e se vocês tiverem qualquer dúvida, me informem. E queria dizer que esse trabalho não foi um trabalho isolado, contou com a presença fundamental da Luciana Direito, que é a nossa colega que está aqui presente, da Cristina Anne Branquinho pelo idoso, Adriana Coutinho pelo idoso, do defensor público Pedro Gonzalez, do Caio, que infelizmente, quando a gente mudou de data, não pôde estar presente, que é da OAB, e o Caio foi realmente incansável, e também em alguns momentos da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência do Congresso, né? E a gente teve aí o nosso saudoso Marco Castilho, né? Que infelizmente faleceu, e também do deputado Otávio Leite. Assim, eu queria registrar isso porque não foi um trabalho isolado, né? Tudo bom, Eliane? Está dando para ver? Então, a primeira tela, né, um slide simples, dizendo desafios da vacinação da pessoa com deficiência na pandemia. Tem os flores embaixo e uma vacina do lado, escrito saúde e vida. Bom, primeiro momento, assim, é uma foto de uma pessoa botando a mão na cabeça, com várias folhas, celular, laptop em volta, e está escrito assim: planos, leis, notas, decretos, notícias, decisões judiciais, e uma pessoa com uma expressão de confusão mental. Eu acho que esse foi um sentimento que nós, pelo menos como operadores de direito, vivenciamos, mas que a sociedade toda vivenciou, né? Eram muitas notícias, as coisas aconteciam muito rápido, e a gente precisava ver como tentar proteger as pessoas que precisavam, né, da tutela judicial, em tempo real, e a gente sabe que o judiciário é muito lento, isso é notório. Então, como é que a gente conseguiria dar velocidade para tantas demandas? E, às vezes, era necessário judicializar e, no dia seguinte, já tinha mudado. Então, foi realmente um momento de muito trabalho e muito desespero, né? Mas por isso que eu acho que foi bacana o desafio de voltar atrás e procurar saber o que a gente, de fato, fez. Os principais instrumentos norteadores, né? Em âmbito federal, aí eu vou falar bem rápido para não ficar muito cansativo, né? Começa com a Lei Federal 13.979 de 2020, que foi aquela lei que trata sobre a pandemia, a primeira lei que fala do assunto, né? E no artigo 3º, ela fala das medidas para combate à pandemia: quarentena, isolamento e vacinação. A vacinação, mesmo que ainda não existisse naquele momento, ela já era trabalhada como uma forma importante de combate à pandemia. A Lei Federal 14.124 de 2021, no artigo 13, também fala sobre a questão da vacinação. E a importância de seguir o PNO. Então, nesse momento, é uma lei federal falando sobre a importância de seguir um instrumento nacional de forma a sistematizar minimamente literalmente aquela confusão, né? A Lei Federal 14.190 veio depois para incluir como prioridade as crianças e adolescentes com deficiência, e ela utiliza o termo permanente, a gente já vai falar sobre isso. Como documento norteador federal, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação,
E aí, gente, eu acho que esse foi o principal instrumento. Só para vocês saberem, hoje a gente está na 12ª edição. Então, assim, quando você piscava o olho, o plano já tinha sido alterado. Foi muito rápido. Se era difícil para nós, operadores do direito, acompanharmos esses planos, quiçá para a população, né? E ainda mais para a população com deficiência. Então, foi algo assim muito dinâmico. E, ao mesmo tempo, a pandemia mudava a cada dia. Então, não dava para ser algo cristalizado. Informes técnicos do Ministério da Saúde, notas técnicas do Ministério da Saúde, e aí eu chamo a atenção para 155, que fala das prioridades, 467 também, e as 45, 40 e 36 da Secovid. Regulamentação da Anvisa e as ações de inconstitucionalidade ou as ADPFs, que realmente nos ajudaram muito naquele momento, né? Então, eu citei aqui as principais. A ADI 6341, 6343 e 6362, todas são aquelas que foram importantíssimas naquele momento que a gente vivenciava, dizendo que a competência seria concorrente dos entes, ou seja, estados e municípios também poderiam tomar seus rumos, desde que embasados em critérios científicos, para combater a pandemia, já que havia realmente uma omissão muito grande do governo federal. Então, essas ADIs são muito importantes, não exatamente no tema da pessoa com deficiência, mas na questão da competência concorrente. A DPF 770, 785, que não andou muito, e a 754 do ministro Lewandowski, que foi essencial, porque falou dos grupos prioritários e garantiu a prioridade da prioridade, inclusive da pessoa com deficiência, e aí do idoso também. E a ADI 6586, que veda a vacinação compulsória, que já era anterior, mas é interessante que a gente fale dela também, porque em muitos momentos se tem que ter a preocupação de não virar uma vacinação compulsória para pessoa com deficiência ou para qualquer outra pessoa, porque isso não é permitido e é totalmente ilegal. No âmbito estadual, e aí eu vou falar rapidamente, porque eu sei que a gente não está falando aqui só sobre o estado do Rio de Janeiro, mas para usar, enfim, a nossa experiência como a gente pode contribuir como um parâmetro, né? A gente tem o Plano Estadual de Imunização, que a gente teve 2 edições e acolheu integralmente as recomendações do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e da Comissão do Congresso Nacional, que a gente fez esse grupo para essa recomendação. O Plano Estadual de Contingência, deliberações da CIB, e aí também acolheram as nossas sugestões para a SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, e colocaram expressamente a questão da busca ativa, da repescagem, da acessibilidade. Então, foi uma grande vitória. E as leis estaduais, que aí foram complicadíssimas, que realmente têm um caráter mais político e que confundiram muito a população, eu vou falar sobre elas, que é a 9040, que aí é o Estado falando sobre a prioridade em desrespeito ao que dizia o PNI, e aí as pessoas tinham uma confusão sobre como iam se seguir, iam para os postos de saúde e aquilo não era observado. Eu vou falar sobre isso. E um decreto estadual que criou um calendário de vacinação e nos surpreendeu, porque a Secretaria Estadual de Saúde estava realmente conosco em todos os debates, acolhendo as nossas sugestões, e, de repente, vem um decreto que diz que os profissionais de educação e os bombeiros, enfim, de salvamento e etc., de segurança, viriam antes das pessoas com deficiência e dos idosos em situação de risco, né, que são por prioridade legal, seriam vacinados de forma concomitante, ou seja, não se esgotariam esses grupos e já começariam outros. O que foi necessário uma ação civil pública e acabou no STF. Em âmbito municipal, o Plano Municipal de Imunização, que também acolheu integralmente a nossa recomendação. As evoluções do Plano Nacional, vou falar bem rápido, mas só para vocês perceberem o que mudou, porque mudou muito. E aí foram algumas noites aí que eu peguei todos para rever e reler, porque é tanta informação. E aí eu só vou destacar aqui o principal. A primeira edição do plano, que foi lá, olha como demorou para sair a primeira edição do Plano Nacional de Imunização. Ele só saiu, tudo bem que a vacina ainda não estava, né, garantida, mas ele só saiu em dezembro de 2020. E aí
nos grupos elencados como suscetíveis à complicação, não se falava em síndrome de Down, não se falava em pessoa com deficiência acolhida. Já na segunda edição, se incluiu síndrome de Down e nos grupos vulneráveis, né, expressamente os acolhidos em abrigos ou residências inclusivas. Por que eu chamo atenção aqui em amarelinho para abrigos ou residências inclusivas? Tentando dar um pouco de poliana, né? Nunca se falou tanto, e eu acho que era um momento que todos estavam atrás da vacina, sobre a questão dessas pessoas que estão acolhidas nesses espaços, né? A maioria deles irregulares, e também não se falava muito em residência inclusiva. Ninguém nem sabia a diferença, eu estou falando em termos de sociedade geral, não nós, operadores, né, do direito especializados nessa área, do que seria uma residência inclusiva, uma residência terapêutica, e de repente isso vem como prioridade no plano. Então, isso foi algo que eu entendo como muito positivo, porque chamou a atenção da sociedade e dos gestores para esses locais e para essas pessoas, que eu acho que é o essencial. A quarta edição, os informes técnicos que destacaram a prioridade na vacinação, inclusive dos profissionais de saúde dessas instituições. Aí a quinta edição, ela é assim importantíssima, foi uma virada, porque vem junto com a nota técnica 155, que estabelece a prioridade da prioridade, ou seja, que os idosos em LPI, pessoas com deficiência acolhidas, são prioridade da prioridade, rever um pouco aquele conceito amplo de profissionais de saúde. Eu não sei se vocês se recordam, mas no primeiro momento a prioridade tinha sido profissionais de saúde, e aí era amplo demais. No final, vários profissionais de saúde que não estavam no front Covid foram vacinados, enquanto idosos com 90 anos, por exemplo, e pessoas com deficiência, com muitas questões, não tinham sido vacinadas ainda. Então, foi um momento até de reavaliação deles, só os profissionais de saúde do front, e aí colocaram também os profissionais de saúde dessas instituições, porque o risco de surto nessas instituições é altíssimo. E aí retifica o conceito da pessoa com deficiência, que foi um trabalho que a gente fez muito, porque estava totalmente equivocado. A sexta edição tem uma alteração do conceito de pessoa com deficiência e quanto à forma de comprovação, que também foi um reflexo aqui da atuação, porque, segundo nos foi dito pelo Marco Castilho, eles apresentaram isso lá em âmbito federal como uma iniciativa boa, até porque a SES aqui tinha acolhido e conseguiram que passasse, e aí o texto é idêntico ao da nossa recomendação daqui do Rio, o que foi algo que nos deixou bastante felizes, né, pelo resultado. A sétima edição inseriu no grupo 14, junto com comorbidades, as pessoas com deficiências cadastradas no BPC. Aí tem uma fotinho da lista dos grupos prioritários, né? Então começa pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas, trabalhadores de saúde, aí vai descendo. No 14º, vem pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade, porque elas não tinham sido contempladas antes, e pessoas com deficiente permanente cadastradas no BPC. Essa questão do BPC nos gerou bastante dúvida naquele primeiro momento, se faria sentido, até porque a prática, nós sabemos que muitas pessoas com deficiência sequer têm o BPC, né, em situação de extrema vulnerabilidade, né? Às vezes, a Helena está aqui nos ouvindo, nos ajudou muito, muita experiência aí na área do SUAS. A gente sabe que às vezes não estão nem no CAD único, né? E naquele momento da pandemia, os CRAs e os CREAs ficaram trabalhando com quantitativo de pessoas reduzida, muitas vezes fechado, online, então esses cadastros não conseguiam ser feitos. Então, isso gerou muita dúvida, muita polêmica, mas não deu nem tempo de amadurecer a polêmica, que as vacinas começaram a sobrar e os grupos andaram, então isso ficou dessa forma. A 8ª edição incluiu os trabalhadores de saúde, os cuidadores e familiares responsáveis pelo cuidado, que era um pleito muito forte das pessoas com deficiência. O Plano Estadual de Imunização é só uma foto aqui, que eles incluíram no plano a redação literalmente como a gente tinha feito na nossa recomendação. Então, aqui ele já fala sobre a necessidade de busca ativa, de cruzamento de dados entre assistência, saúde e rede histórica para descobrir quem são essas pessoas com deficiência e garantir a vacinação,
fala sobre a questão da deficiência psicossocial, que é a deficiência mental, fala sobre a questão da documentação comprobatória e sobre a prioridade desse grupo. Então, foi bem interessante. E também falam sobre o cuidado de ouvir a pessoa com deficiência, sobre o consentimento em ter ou não ter a vacina, sendo, lógico, se essa pessoa tiver condições de compreender aquela oferta, aquela questão de saúde, senão é importante que possa levar isso ao judiciário, porque a gente também percebeu que muitos que não tinham condição de expressar sua vontade, os curadores é que não queriam. E nesse ponto, não sei se a Luciana está nos ouvindo, curioso, a gente teve uma instituição de pessoa com deficiência que a gente conseguiu vacinar todo mundo, todos os profissionais, e a diretora não quis se vacinar. Olha a situação. E a diretora era curadora de vários. Então, tinha uma questão ideológica, né? Tem até hoje muito forte. Então, era importante entender se essa decisão tinha sido realmente feita por um curador e se ela estava fundamentada em alguma questão técnica, né? Da questão de saúde da pessoa, ou simplesmente por uma questão ideológica. As parcerias, né? Do MP com a Defensoria e com a OAB, porque foram fundamentais nesse processo. A trajetória da vacinação, eu tentei separar em 3 fases, para ficar mais fácil aqui da gente trabalhar. A primeira fase, escassez de vacinas, né? Então, era aquela luta pela vacinação, todo mundo querendo. Dentro do grupo das pessoas com deficiência, uma briga grande, acho que uma desunião até que aconteceu, porque uma deficiência se sentia que deveria ser priorizada em detrimento da outra. Foi um momento bem complicado nesse sentido. E legítimo também, no sentido que a gente viu essas brigas entre as classes de trabalhadores, em todas as áreas, né? A escassez de vacinas e preferências por tipos de vacina é a segunda fase, que foi aquela fase do sommelier das vacinas. Eu não quero Coronavac, eu quero a Pfizer, ou eu quero, enfim, a AstraZeneca. E a luta pela garantia de continuidade de acesso, porque nessa segunda fase, as pessoas com deficiência, em tese, já tinham sido contempladas, mas na realidade não tinham, porque chamaram elas para vacinação muito rapidamente, sem uma preocupação na comunicação acessível. Então, de fato, a gente foi surpreendido por poucas pessoas procurando a vacina. E a luta aqui era para que todo dia, qualquer hora, qualquer um conseguisse se vacinar, qualquer pessoa com deficiência, mesmo que a data dela já tivesse passado. E a terceira fase, que foi uma fase que nos deixou bastante, assim, entristecidos, eu diria, mas eu acho que é um ponto de observação que a gente precisa entender e que eu adoraria que a academia pudesse se debruçar sobre isso, que é a constatação da baixa adesão. Então, assim, por que esse segmento, né, das pessoas com deficiência teve tão baixa adesão à vacinação? Seria uma luta agora pela busca ativa, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, tá? Eu não sei, e seria muito importante ouvir os colegas quanto aos outros estados. Então, na primeira fase, o que aconteceu? Assim, um resumo dos desafios. A gente conseguiu, eu digo, não MP, né? A gente, sociedade, dar luz às instituições de pessoas com deficiência, né? Que estão em condições muito precárias, que o risco de surto era altíssimo, e a prioridade desse segmento. Isso serve para a ILPI também, que são as instituições de longa permanência para idosos. Então, às vezes, essas instituições passavam ao largo dos gestores, mesmo da saúde. É como se fosse um espaço à parte do território. E eles passam a ser monitorados, pelo menos aqui a gente conseguiu isso, até porque a gente já tinha esse levantamento das instituições, de forma rotineira. Os próprios gestores pediram para a gente, né, a lista dessas unidades. A gente mandou mais de uma vez, a Cris está aqui como testemunha disso, toda hora eles pediam, mas eles conseguiram fazer um monitoramento em tempo real. E a gente agora tem essa luta para que isso não se perca, né? Porque são várias questões de saúde nesses locais, não só a questão da Covid. E eu acho que isso foi um ganho. Então, botei um certinho ali com verdinho, no sentido de que isso foi um ganho da pandemia, né? A vacinação das pessoas em unidades de acolhimento de pessoas com deficiência também foi um ganho. Aqui no estado do Rio de Janeiro, Luciana tinha uma planilha
que ela monitorava, eu não sei se era diariamente ou semanalmente, e a gente conseguiu saber que todas tiveram primeira dose, segunda dose, os profissionais de saúde todos foram vacinados, e isso no estado inteiro. E quando tinha alguém que não tinha sido, a gente conseguia acionar o estado, que acionava o município, que fazia vacinação. Então, isso realmente foi um ganho em termos de articulação e de um olhar para essas pessoas. O que foi um desafio e que permanece um desafio, né? A falta de dados sobre a quantidade de vacinas necessárias para as pessoas com deficiência não acolhidas. As acolhidas a gente conhece. Mas e as não acolhidas? Quem são elas? Onde elas estão? E aí eu já vou falar disso, a gente tem um problema, né, dos dados do IBGE, inclusive do grupo de Washington. Divergência quanto ao conceito de pessoa com deficiência, sobre a documentação necessária e a ser exigida. Isso foi um desafio, acho que a gente também superou de forma muito positiva, apesar da gente não ter regulamentação sobre o conceito da pessoa com deficiência, né? A gente não tem ali o IFBR, a gente sabe, modificado, ainda não foi aprovado, não saiu, essa confusão toda da UNB. Então, o que seria também? O que seria considerado como pessoa com deficiência, né? Então, isso foi um grande impasse, eu acho que foi bem superado. A necessidade de garantir a prioridade de vacinação das pessoas com deficiência, isso a gente precisou judicializar, mas após a decisão do ministro Lewandowski, foi garantido. A inclusão da pessoa com deficiência psicossocial, que é aquela mental, essa eu fico muito feliz, porque sempre houve uma certa divergência entre os próprios segmentos, né? Se seriam pessoa com deficiência ou não. Óbvio que a lei deixa claro que são, desde que tenham a questão da deficiência psicossocial mais a barreira. Mas, mesmo assim, nós vemos hoje a dificuldade, por exemplo, de uma pessoa com deficiência psicossocial para conseguir a gratuidade plena para o transporte público, para circular pela cidade. Isso ainda acontece, eles conseguem só para poder ter o tratamento no CAPS e voltar. E não deveria, porque a depender da situação, não é toda pessoa com transtorno, ela deveria fazer jus à gratuidade plena. E a preocupação com a acessibilidade, que obviamente permanece. Isso é a primeira fase. Aí, rapidamente, eu mostro aqui uma foto dos nossos abrigões de pessoas com deficiência ainda no Brasil, que é uma tristeza. E como que isso... Essa foto mostra várias camas, vestimentas sendo compartilhadas, às vezes até escova de dente é compartilhada, várias pessoas por quarto, não tem um quarto específico, um banheiro específico para isolamento. Então, se uma pessoa pega Covid, todo mundo pega. A gente tentou, né, ter até uma ação para conseguir abrigos provisórios para acolher as pessoas que estariam com Covid. A ação não conseguiu se tornar realidade no momento da pandemia, mas é algo que fica como, eu acho, como recado para o futuro. Qualquer coisa que aconteça, esses espaços você não tem como isolar, você não tem como, são espaços coletivos, você não tem como resguardar a saúde de todos, porque é tudo muito precário. Então, essa ainda é a realidade no Brasil, um relatório do Human Rights Watch, essas fotos, tem aqui uma foto do Rio, uma foto da Bahia também, as pessoas no chão do pátio, grades. Então, assim, isso muito nos preocupa, porque em que pese existirem ações para fechar esses lugares, para implementar a residência inclusiva, como não tem financiamento federal e os municípios ficam, enfim... Mesmo quando a gente ganha as ações, é muito difícil a implementação. A gente sabe que são locais muito invisibilizados e conseguimos dar luz mais a essa pauta. E aí, só para vocês terem uma ideia, no estado do Rio, estaduais, abrigões estaduais, ou seja, o próprio estado fazendo esses abrigos que são totalmente contrários à política, né? A política do SUS, a LBI, a convenção. A gente tem aqui o Almir Madeira, o Protógenes Guimarães, o Rego Barros e o Oswaldo Aranha. Num deles, por exemplo, tem 72 acolhidos homens numa fazenda em Conceição de Macabu, já com sentença, com tudo que se pode imaginar, e não se consegue resolver essa situação. Mas a saúde, naquele momento e agora, permanece com uma atenção totalmente diferenciada a esses locais. Eu imagino
que esses abrigos existam no Brasil inteiro. Então, acho que o olhar da saúde, da assistência, mais voltado a esses espaços e a essas pessoas especialmente, foram um ganho, e esse é o momento da gente poder lutar pela essa mudança. E aí tem um conceitozinho de residência inclusiva, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, que é o ideal, né? Que são espaços de pequenos grupos até 10 pessoas, parecidos com uma moradia, com uma casa mesmo, a ideia de uma casa, em que você não tenha, que você consiga garantir a participação social das pessoas com deficiência em articulação com os serviços do território. No Brasil, existem pouquíssimas residências inclusivas e no Rio, menos ainda. O estado de São Paulo foi o que melhor conseguiu implementar essas residências inclusivas no primeiro cofinanciamento federal que existiu, e só existiu aquele. Acho que é uma pauta nossa aqui, enquanto Ampide, para a gente tentar modificar, porque é algo muito sério. E no estado do Rio de Janeiro, a gente só tem 4 residências inclusivas. Tem ação ajuizada, tem sentença, com trânsito em julgado para a criação de outras, mas efetivamente ainda não foram implementadas, e a gente tem a dificuldade dos municípios custearem isso isoladamente. Fora isso, tem 5 casas-lares no município do Rio que não são financiadas nem pelo Estado, nem pelo governo federal, são pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Com relação à falta de dados do número de pessoas com deficiência, que eu chamei a atenção, porque, para mim, esse é um problema para qualquer política pública que envolva a pessoa com deficiência. O censo do IBGE, né, em 2010, ele levou em consideração qualquer dificuldade, foi muito amplo, e aí até pessoas que usavam óculos naquele momento foram consideradas pessoas com deficiência, e ficou um número inadequado. O grupo de Washington fez uma análise e aí veio uma nota do IBGE posterior e que isso mudou, né? E aí aquele percentual, falando do Brasil, né? 23,7% das pessoas no Brasil teriam deficiência pelo primeiro censo. Já após a revisão, 6,7%. E a gente não tem dados após isso. A ausência de dados consolidados entre as políticas é um problemão e que continua. Enquanto a gente não consegue essa gestão de um número em âmbito federal, eu acho que muito se pode fazer de forma municipal, que é até mais próximo do território, porque também não adianta saber um número e não saber onde as pessoas estão, que é a troca de dados entre a assistência, a saúde e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando ela existir, né? Nem todo município tem essa divisão. A divergência quanto ao conceito da pessoa com deficiência também, Cris, me interrompe se eu estiver muito longa, tá? Porque eu não vejo ninguém aqui, gente. Não, mas está indo, querida, está ótimo. Tá bom. Como é que era, né? No primeiro PNO, quando saiu? Gente, assim, foi chocante para aqueles que trabalham com o tema ler isso no plano nacional, porque diz assim, ó, que pessoa com deficiência seria, para fins de inclusão, né, para vacinação, na população alvo da vacinação, serão considerados indivíduos com deficiência permanente severa, ou seja, já faz uma diferença aí pelo grau da deficiência. Aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações. E aí, realmente, é de ficar chocado, né? De cabelo em pé. Item 1, limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade para ouvir. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade para enxergar. Se utilizar óculos ou lentes de contato, essa avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente. Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola e brincar. E a forma de comprovação era simplesmente a autodeclaração. Desesperador, porque, com certeza, se essa definição fosse para frente, as pessoas com deficiência, de fato, né, que deveriam ser vacinadas, não estariam sendo vacinadas, e muitas outras pessoas que naquele momento não deveriam estar sendo vacinadas seriam. Além da questão da autodeclaração, gerar uma preocupação muito grande com as fraudes, porque a gente estava num momento de fura-fila grande. Esse conceito bizarro, né, desculpa a expressão, que constou no plano,
ele vai contra, né, ao conceito da Convenção da Lei Brasileira de Inclusão, porque a gente já sabe que a gente já saiu da ideia da lesão há muito tempo, né, do modelo adotado pelo Decreto 3298, e já foi para o modelo social. Isso tem bastante tempo, que é calcado na ideia da opressão social. É um modelo adotado pela Convenção e pela LBI, que leva em conta a avaliação biopsicossocial e, enfim, eu botei aqui o IFBRM em tese, né, porque ele não está valendo. Mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte, não basta a pessoa ter uma CID, ela precisa ter a dificuldade das barreiras, né? O conceito, ele tem duas partes. E, pelo que consta ali, está muito distante disso. Aí vem aqui o conceito da pessoa com deficiência da Convenção e da LBI, eu não vou ler para não cansá-los, né? Mas são as pessoas que têm os impedimentos de longo prazo, natureza, enfim, física, mental, intelectual, sensorial, que com a interação das barreiras obstruem sua participação efetiva na sociedade. Então, como é que ficou, gente, a partir da 5ª edição do Plano Nacional e da 6ª edição? Eles retificaram, em parte, porque eles continuam deixando essa parte da limitação, eles não apagaram, mas eles, antes disso, colocaram, tem uma foto aqui, né, do plano, colocaram literalmente o conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Então, foi uma vitória, né, porque era algo que era muito importante. E depois, do lado, a forma de comprovação, eles adotaram, eles fizeram um acolhimento integral do que estava na nossa recomendação que o Estado tinha acolhido e que replicaram, apresentaram lá em âmbito federal, que a deficiência seria comprovada preferencialmente por meio de qualquer documento, incluindo laudo da rede pública ou particular, independente do prazo de validade. Isso era super importante para não gerar corrida consultório médico, ou as unidades de saúde, até porque nem era possível naquele momento, e não faz sentido ficar pedindo um prazo de validade para algo que já está caracterizado, que indicasse cartões de gratuidade no transporte também serviriam, documentos comprobatórios de atendimento em centro de reabilitação ou unidades especializadas, documento oficial de identidade que tenha indicação da deficiência, ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência. E aí, só subsidiariamente, se a pessoa não tiver nenhuma documentação, ou seja, tentar fechar um pouco aquela porta para as fraudes, aí sim seria por autodeclaração do indivíduo. E, na ocasião, a gente conseguiu emplacar um modelo de autodeclaração, porque ali acaba tendo para quem não tem deficiência e se autodeclarou, uma possível responsabilização criminal, o que já dificulta um pouco, né? Ou pelo menos inibe aquelas pessoas que têm um intento de fraudar a prioridade e se fazer como pessoa com deficiência. E aí tem um modelo aqui da autodeclaração, a gente contou com vários especialistas, inclusive da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi a Flávia, né, Cortinoves, foi uma grande parceira. Então, a gente tentou criar uma autodeclaração com linguagem fácil, né, e que, ao mesmo tempo, dissesse que a pessoa que não declarasse verdadeira, que fosse falsa essa informação, poderia responder a processo na justiça ou pagar multa se mentir sobre a deficiência. Então, e aí a pessoa assina ou com a digital ou assinatura, mas isso a gente acha que já foi um instrumento importante e saiu exatamente esse modelo, foi parar no plano nacional. A inclusão da pessoa com deficiência psicossocial, né, mental, o que eu acho muito bacana a gente registrar, isso sempre foi uma dificuldade, né? É que mesmo no plano dizendo só residência inclusiva, de cara vacinaram, pelo menos aqui, eu não sei em âmbito federal, até seria interessante saber pela CIDA também, pelos demais colegas, mas vacinaram todas as RTs, todos os hospitais psiquiátricos, e os CAPs tiveram também uma participação bem ativa, né, nessa vacinação. Então, nesse momento, houve uma união, né, finalmente, porque em prol da garantia dos direitos, né? Eu acho que é uma união importante nesse momento e a gente sabe da invisibilidade da pessoa com deficiência psicossocial, até porque nem sempre ela é aparente, né? E essas pessoas sofrem muito, então era muito importante que isso fosse reconhecido.
A necessidade de garantir a prioridade da vacinação das pessoas com deficiência. Aí eu coloquei aqui o decreto do Rio, que criou essa briga enorme, né, dos profissionais de educação, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, no mesmo período de idosos e pessoas com deficiência. Eu me lembro que o nosso grupo da Ampid, outros estados também passaram por isso. E aí a gente entrou com uma ação civil pública, né, para garantir a prioridade da prioridade para as pessoas com deficiência e idosos. Conseguimos eliminar, o presidente do tribunal cassou, e aí houve uma reclamação ao STF, e essa reclamação deu certo, né? Então, o ministro Lewandowski garantiu a prioridade da prioridade para essas pessoas, ou seja, teria que ter certeza que outros grupos não podem avançar sem antes esgotar aqueles que teriam prioridade. E aí a gente conseguiu, tem uma foto aqui de uma nota da Fiocruz, a gente fez uma parceria com a Fiocruz, e eles fizeram uma nota a nosso favor, porque a Luciana está aqui, não me deixa mentir, né, Lua? A gente teve muita crítica de tudo quanto é canto, pelo fato de estar brigando pelos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, porque a categoria da educação também era essencial, e os profissionais de segurança também, e era aquele momento muito beligerante, né? E lógico que a gente reconhece a importância de todas essas classes profissionais, mas existe um arcabouço científico, uma fundamentação, além de legal, para sustentar que primeiro precisaria esgotar esses grupos. E aí a Fiocruz se colocou a nosso favor, foi algo muito importante para a gente. Além da Ampid, de várias associações, eu coloquei aqui a Fiocruz como referência nessa área e nesse momento da pandemia. A segunda fase, gente, foi a escassez de vacinas e a luta pela garantia da continuidade do acesso, né? Então, foi a polêmica dessa lei estadual, que acho que aconteceu em outros estados também, que ela ampliou, dizendo que a prioridade também seria para os familiares das pessoas com deficiência, para os curadores, para os cuidadores. E aí, assim, esse era um pleito das pessoas com deficiência, por isso a delicadeza da questão. Porém, o que era complicado era que uma lei estadual garantisse essa prioridade, junto com várias outras, porque garantiu também para guia de turismo, garantiu para profissional de supermercado, garantiu para milhares de outros grupos, e criou uma confusão total, porque aí o plano que estabelecia uma prioridade e embasada também em critérios científicos ficou de lado. Pessoas com deficiência ainda não tinham sido vacinadas e começaram filas atrás da vacina por pessoas que se diziam familiares, e muitos eram, e isso realmente foi um total. A falta de acessibilidade também, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o Maracanã e uma tentativa de dia D e drive-thru, que eu vou falar. O problema da repescagem e o problema da garantia de vacinação aos acamados, que isso foi realmente um grande desafio. Aí, na segunda fase, eu mostro uma foto aqui de uma fila terrível que se criou de pessoas com deficiências e familiares por conta dessa lei estadual que surgiu do dia para a noite. E o que aconteceu? O município não seguiu o plano nacional nesse ponto, não acatou a lei estadual. Então, as pessoas ficaram 8 horas na fila para se vacinarem. Quando chegaram para a vacinação, não conseguiram. E só conseguiram se foram para o Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, em outro lugar aqui do Rio, porque aí, por ser estadual, estava vacinando, e mesmo assim só vacinou durante 1 dia e meio. Então, assim, foi muito ruim. Foi ruim pela falta de comunicação, pela angústia que gerou nas pessoas, pela confusão, pela desorganização, e eu sei que isso também aconteceu em outros estados. A garantia de acessibilidade, eu boto aqui uma foto de uma escada com 4 degraus e um símbolo, né, de um cadeirante em azul e branco no meio, ou seja, como é que uma pessoa, né, isso como se fosse acessível. A gente tem a falta de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, e aí eu registro boas ações que tiveram, inclusive da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui do Rio, que entregou material acessível para os outros municípios, tá? Mas, no geral, a comunicação é ruim para a pessoa com deficiência. Ela é segmentada, então, se você vai no Instagram da prefeitura, não é acessível. Da saúde, não é acessível. Aí, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, é acessível.
Mas quem é que entra nesse específico? Essa acessibilidade comunicacional tem que ser muito ampla, tem que ser na mídia, tem que ser em tudo quanto é canto. E a atitudinal, que eu vou falar também. Então, para garantir a acessibilidade, foi feito esse posto do Maracanã, mas a gente questionou muito porque o Estado do Rio de Janeiro colocou esse posto do Maracanã só para quem tinha síndrome de Down, transtorno do espectro autista e paralisia cerebral. Então, qual é o questionamento? Qual foi o critério de escolha? Por que você está criando aí a acessibilidade só para algumas deficiências e não para as outras todas? O dia D a gente tentou emplacar, seguindo um pouco a iniciativa, né, do Ministério do Trabalho, que faz dia D, que é muito bem sucedido, mas não conseguimos adesão para o dia D, e também é algo que não se judicializa, foi só uma sugestão. Drive-thru a gente realmente conseguiu em diversos locais, é importante para vacinação dentro dos carros. Vacinação domiciliar, nem todos os municípios esgotaram e conseguiram promover, o que é algo absurdo, a gente ainda tem fila de espera para vacinação domiciliar. E alguns locais de referência para atendimento de determinadas deficiências, como o Benjamin Constant, o INES, isso foi tentado, não sei se Sandro está aqui nos ouvindo, mas eu me lembro que a adesão foi baixíssima nesses locais, o que também nos causou espanto, porque a gente achou que facilitaria. E aí a saúde, por exemplo, disse, olha, eu não posso deixar um posto lá porque a procura está sendo quase zero. Minha amiga, só para você saber, a gente está faltando 5 minutos para 8 horas, mas está ótima a apresentação, só para te sinalizar. Vou correr aqui. O problema da repescagem, gente, e da falta de acessibilidade atitudinal, que eu chamo, e comunicacional, é o seguinte: no início, não deixaram claro que a pessoa com deficiência poderia, se não se vacinou naquela data, ir em qualquer dia, qualquer hora, para qualquer posto, porque é assim que deve ser. E aí eles faziam assim, aí tem uma foto de um calendário aqui da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Luciana vai lembrar bem. Dia 15/6, 52 anos e grávidas. 16, educação superior. 17, 51 anos e grávidas. 18, 50 anos. E só no dia 19 que tinha ali trabalhadoras de saúde e pessoas com deficiência. Uma repescagem. Nosso pleito foi qualquer dia, qualquer hora, qualquer posto, sem barreira de acesso. E aí a gente também conseguiu, nesse sentido, que eles fizessem isso. E a terceira fase, já terminando, que é a nossa luta pela garantia de continuidade de acesso e a baixa adesão. Porque como é que pode? É isso que a gente fica muito triste, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Já depois da data da vacinação da pessoa com deficiência, a gente percebeu no município do Rio que 4.863 pessoas tinham sido vacinadas pelo Estado, pessoas com deficiência, 6.255 pelo município. Isso significaria 11.118 pessoas, o que era representativo de 3,84% da população prevista. Eram previstas 290 mil pessoas e foram vacinadas 11 mil. É lógico que há um problema de divergência de dados. Muitas pessoas com deficiência foram vacinadas com comorbidades. Então, assim, pode ser que isso não reflita a realidade. De fato, não reflete. Mas, mesmo assim, é uma diferença muito gritante. Então, algo dos dados e da falta de adesão precisa ser pesquisado, tá? E como estratégia da busca ativa, já finalizando, Cris, a gente propôs aqui o cruzamento de dados entre a saúde em cada município, a assistência, que tem a lista do CadÚnico e do BPC, e as secretarias municipais da pessoa com deficiência, que tem a informação da rede histórica, né? Por que isso? Para a gente conseguir, esses bancos, eles são passíveis de cruzamento, para saber se efetivamente, cruzando com a SIPNI, quantas foram vacinadas e quantas não foram. E as que não foram, que se consiga chegar até a comunidade vacinar. E não se espere que a pessoa vá até o posto de saúde, porque provavelmente ela não está indo. E isso a gente adotou como planejamento de gestão anual, o nosso PGA do MP do ano passado, foi justamente isso, na tutela coletiva e na individual. Na tutela coletiva, para os colegas, a ideia era que conseguissem fazer reuniões com essas secretarias que não se falam, nunca se falam, isso foi impressionante. Durante a pandemia ficou mais claro.
em prol dessas pessoas, porque é uma rede, não adianta se trabalhar de maneira desligada, né? E, ao mesmo tempo, tentar descobrir quem ficou faltando para fazer uma ação de buscativa, ir até o local e etc. E no individual, que todos os promotores que tivessem um procedimento acompanhando a pessoa com deficiência em situação de risco ou que oficiassem numa curatela, pedissem a comprovação da vacinação ou a justificativa de por que não da vacinação. Um alerta aqui, que a gente sempre falou muito, de que não houvesse vacinação compulsória. Desvinculação, por quê? Porque não se pode confundir pessoa com deficiência com a ideia de incapacidade, que a pessoa tem que ser ouvida a vontade da pessoa sobre a vacinação ou não, mas que é necessário o consentimento informado, né? Se explicar os ônus da não vacinação e ver se a pessoa tinha condições de decidir. Porque se ela não tiver condições de decidir, a gente sustentou que era importante que se levasse ao Poder Judiciário para avaliar sobre suprir ou não essa vontade. Aí tem o ofício da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, já após uma última recomendação da Luciana, aqui do MP, que acolheu integralmente isso para que as pessoas, todos os municípios, vacinassem em qualquer posto, em qualquer dia, pessoa com deficiência, e que houvesse uma busca ativa e um cruzamento de dados entre todas essas áreas. Isso ficou orientado pela nossa Secretaria Estadual de Saúde a todos os municípios. Importância do movimento social, não posso deixar de registrar que nada disso foi feito do nada, né? Isso tudo tem muita articulação por trás, muitos movimentos se organizaram, como, né, não poderia ser diferente, porque aí tem uma foto, né, histórica das pessoas brigando ali para aprovação da convenção, Nothing About Us Without Us, não tem nada sobre nós sem nós, então isso não tem como funcionar de maneira diferente. E esse meme da pandemia são os mais artistas correndo atrás da onda. A onda vem, eles continuaram. Eu acho que isso mostra um pouco, né, o nosso movimento durante a pandemia. A gente ia para um lado, ia para o outro, ia se adequando, mas, enfim, a gente teve que se mobilizar muito e foi tentando acertar. E eu acho que, com tudo que foi feito, a gente pode hoje fazer uma reflexão, e essa reflexão é importante, né? O registro disso. A Luciana está aqui, a gente está para escrever esse artigo com tudo isso, junto com a Defensoria, junto com a OAB, mas, assim, acho que é importante a gente poder parar e lembrar, que nem eu mesma lembrava, gente, foi tão rápido tudo, e me deu um trabalho, mas eu gostei de ter tido a obrigação aí por esse evento da UFRJ de recuperar, e agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho disso aí com os colegas hoje aqui presentes. É isso, obrigada por terem me ouvido. Eu sei que é longo, né? É um assunto cansativo, ninguém aguenta mais, mas enfim. Renata, diferente do que você está dizendo, eu acho que assim, a sua fala ela trouxe várias reflexões, né? Em que pese a gente não falar mais tanto em vacinação, a vacinação é de suma importância. Então, assim, a sua explanação foi maravilhosa. Eu, assim, parabenizo e eu acho que todos aqui gostaram muito. Eu acho que não é só um registro que você traz, é um registro e também uma reflexão e situações que servem também para a nossa atualidade. Então, assim, foi riquíssima a sua explanação. Eu só tenho a agradecer. Acho que, não sei se alguns colegas gostariam, né? Todos os colegas que estão aqui participando desse encontro, a gente tem também pessoas da nossa equipe técnica, né? Da sua secretaria também que trabalham cotidianamente com esse tema. Então, assim, é riquíssimo, sem sombra de dúvida. E eu acho que, assim, você trouxe questões que a gente, também na área do idoso, a gente vivenciou. Como que a saúde se aproximou dessas unidades de acolhimento nesse momento de pandemia. E tem coisas, né? Foi um momento tão difícil e que trouxe tanta tristeza, mas a gente tem que tentar colher coisas boas também
né, experiências que aconteceram nesse momento e que a gente conseguiu trazer, né? Então, acho que, de fato, essa aproximação se consolidou muito mais, né? Em alguns locais, inclusive, não existiam. Então, a vacinação, ela continua sendo importante, né? A questão não é só a vacinação contra a Covid, mas também a vacinação contra a influenza. Então, o Luiz Cláudio está botando aqui, excelente exposição, minha amiga. Olha, parabéns. O Gel está pedindo para falar. São colegas de alma aqui do dia a dia. Eu gostaria de falar, sabe, Cris, porque, Por favor. Renata, não coloque isso só como um registro. Isso, para nós, tem que servir como uma reflexão, porque você veja, o que a gente aprende vendo em retrospectiva, né? Você veja, a questão da acessibilidade, ela é fundamental, não só dos espaços físicos, ali onde as pessoas vão se vacinar, ou até mesmo da importantíssima acessibilidade na comunicação, não é? A linguagem acessível, a linguagem simples, a tradução em libras, o direcionamento de como e onde fazer. Mas, sobretudo, algo que pode passar assim em branco, mas que é muito fundamental, é esse elemento de acessibilidade sendo levado para as estratégias, né? Olha como foi importante, nesse momento, você ter estratégias para a vacinação, né? E isso nos mostra a necessidade de todo o pessoal envolvido, eu digo, vamos chamar assim, aquele que presta o serviço de saúde, né, estar envolvido para pensar a estratégia. Então, você imagina se nós não tivéssemos um PNO, né? Como seria? Então, esse plano, na verdade, é o elemento fundamental dessa estratégia. E essa estratégia, para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, a gente tem que enxergar como um elemento de acessibilidade, né? Sem isso, seria praticamente impossível você ver esta ação existir nos estados e nos municípios, né? Porque, e aí a gente vê, né, que não bastava a gente ter uma regra constitucional e legal, né? Constitucional, convencionalidade da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei de Acessibilidade, eu acho que é a 10.048, né? Falando do atendimento prioritário. Nesse momento de crise sanitária, essas duas posições do nosso marco legal foram extremamente importantes, né? Que geraram essa estratégia de vacinação. Então, para nós, vendo isso em retrospectiva, é muito importante. Por quê? Porque mostra a essencialidade da estratégia para o atendimento prioritário de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Sem isso, nós não sabemos a destinação, né? A destinação não, o destino disso tudo, né? Então, volto a dizer, olhando em retrospectiva, o acerto que nós, né, membros do Ministério Público, a ANPID, foram várias notas públicas da ANPID. Renata mesmo, né, foi colaboradora na construção dessas notas técnicas que nós fizemos. Olha a importância deste agir promocional estrategicamente,
né? É verdade, foi muito importante essa união de esforços, né, Cida? Eu acho que a Ampid, a academia, todos, assim, pelo menos naquele momento, se uniram pela questão científica real Tá? e legal. Então, assim, isso foi muito bacana dessa experiência, com certeza. O Vicente e o Luiz Cláudio querem falar também. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Aí, Vicente está sem som. Vicente está sem som. Ele está com o microfone fechado. Abriu. Eu acho que foi o colega Luiz Cláudio, mas para a gente não perder tempo, parabenizar o brilhantismo da exposição da colega e mais ainda, né, a par da exposição, o conteúdo, né, esse laboratório que foi a pandemia. E teria aqui diversas questões que a colega percebeu nessa atuação aí, nessa dinâmica toda, nessa loucura que foi. Realmente, eu sou promotor na área da saúde também, e tivemos foi um corre-corre muito grande. Mas, dentre as diversas questões que a colega captou muito bem no que diz respeito às questões das pessoas com deficiência, uma delas, além de ser um problema colocado durante a pandemia, é um problema que está colocado, continua, que é exatamente a questão da avaliação, da identificação do segmento social com deficiência. Temos aí um atraso muito grande na migração de um modelo de avaliação biomédica para um modelo de avaliação biopsicossocial, e o pior, quando se imaginava que chegaríamos realmente para realizar, em definitivo, essa transição, o que se tem colocado para os próximos dias, talvez até esse mês ou próximo, a vinda aí de expedição de um decreto a nível federal, que muito provavelmente, em razão não do caráter biopsicossocial da avaliação que deverá ser feita a partir de então, mas sim em razão dos critérios questionáveis que estão sendo confeccionados, né, estabelecidos aí nesse documento que ainda não saiu, mas muito provavelmente criará uma série de dificuldades, e eu até temo que em breve, quando da saída aí do decreto, da regulamentação dessa avaliação biopsicossocial, parte do segmento social, particularmente de entidades representativas da coletividade com deficiência, venha pensar, não nós na Ampid, com certeza, Cida Gurgel, nem Cristiano, nem nenhum dos colegas, mas alguns vão até, muito provavelmente, defender que a avaliação biomédica seria melhor do que a avaliação biopsicossocial. E eu digo isso, e isso ficou muito evidente quando a colega disse a dificuldade. Quantos são? Será que eles não foram vacinados? Será que o que é? A questão do BPC. Ora, infelizmente, é preciso dizer que o BPC, os que estão no BPC, de fato, estariam naquela, com certeza, são pessoas com deficiência. Mas nós temos um grande número de pessoas em condição de hipossuficiência econômica que não são contemplados no programa BPC, e nós temos, por outro lado, também uma boa parte do segmento social com deficiência que não estão em condições de hipossuficiência econômica, mas são pessoas com deficiência. Então, assim, é um problema que a colega verificou perfeitamente, e caráter desafiador desse problema, e é um problema que está colocado para os próximos dias e que gerará indiscutivelmente muito conflito. E eu digo tudo isso porque vi muito recentemente um depoimento
do secretário nacional, dizendo que os critérios que serão estabelecidos serão conservadores, tendo em conta a necessidade de limitar os gastos, né, das políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, particularmente na área previdenciária. Desculpem se eu me estendi. Não, Vicente, muito obrigado. Uma observação importante que todos nós estamos muito preocupados nessa. É desalentador, né? Cris, Vicente, colegas, é desalentador. E essa expectativa com o instrumento único de avaliação para nós, né? E a atenção que nós vamos ter que ter para esse instrumento que vai ser colocado, né? Que vai ser trazido, tem que ser assim, olhar com muita minúcia, com muita lupa, né? Porque a gente não pode esquecer que a participação dos movimentos sociais de pessoas com deficiência foi retirada do processo de decisão, né? Então, a gente vai ter que avaliar esse instrumento com muito rigor, né? E certamente, pensar numa avaliação só olhando para o cofre não dá, né? Você tem que fazer o instrumento de avaliação olhando para a pessoa, para que ela possa dignamente acessar os serviços, né? Os serviços e as ações afirmativas, né? Políticas públicas e tal. E não com esse viés precificado, né? Preço, valor, quantidade, volume de dinheiro que sai do cofre, né? Eu acho que Luiz Cláudio também quer falar, para a gente já ir finalizando, né? Que já são 8h15. Luiz Cláudio, meu amigo, você quer falar alguma coisa, que você levantou a mão também? Eu levantei a mão aqui, mas, assim, de certa forma, eu só pedi a palavra para parabenizar a Renata, né, pela palestra e também por esse trabalho aí, que assim, eu pude acompanhar de perto, né, Renata, Cristiane, Luciana, que não sei se está ainda aí, mas também fez um trabalho hercúleo para conseguir, assim, driblar todos os desafios que apareceram, acho assim, fantástico. Tua exposição foi ótima aqui também, todo mundo acho que foi brindado por uma apresentação didática, que todo mundo se reconheceu, né? E também para falar um pouco, assim, só para registrar o Sandro, né? Que também estou cumprimentando, está acompanhando aí também, e que ele falou uma coisa que eu tenho percebido aqui também nesses procedimentos que a gente está fazendo para o PGA, é que não tem, na verdade, muitas pessoas com deficiência estão sendo vacinadas em outros grupos sem qualquer controle. Então, assim, também há uma falta de uma política pública de identificação do segmento para fins de saber se efetivamente está chegando ao seu destinatário. Então, assim, os encontros que eu tenho tido aqui com os secretários, a maioria deles só tem o controle da fase de prioridade. Depois daquilo, não há mais controle nenhum. Então, se a pessoa comparecer em função da idade, né, alguns até têm busca ativa, mas a busca ativa não é por conta de ter deficiência, é por conta de ser acamado, por exemplo. Esse critério ele não gera estatística nenhuma. E isso também, de certa forma, é preocupante, porque também denota uma invisibilidade da pessoa com deficiência perante o gestor, que acaba não vendo importância nesses dados, que são fundamentais para que a gente possa implementar políticas públicas, né? E, independentemente, concordo muito com o que o Vicente falou, né, dessa dificuldade aí da caracterização, mas, independentemente disso, qualquer que seja o critério, a questão da prioridade não é aplicada mesmo assim, né? Assim, se a gente tivesse um cenário, digamos assim, menos pior, que se adotasse um critério errado para aplicar a prioridade, seria menos pior, mas o cenário não é esse, porque não tem prioridade nenhuma por qualquer critério que seja adotado, né? A gente verifica que as entidades, os entes públicos em geral, não entronizaram a cultura do direito ao atendimento diferenciado, prioritário. Isso não acontece. E é um sinal de que a gente tem muito a caminhar. Mas, assim, eu não vou me alongar, eu só queria mesmo registrar minha satisfação
né? Dizer de ouvir a Renata, de vê-la mais uma vez aqui, né? A gente está faltando um encontro pessoal, que é muito mais agradável, e a todos, Cida também, e todos aqui, enfim, estou citando quem eu estou vendo aqui, Eliane também, e outros colegas estão presentes, e parabenizar, é isso aí. Obrigada, Luiz Cláudio. Eu acho que eu vou dar a palavra, então, para a Renata, para ela fazer um encerramento, agradecendo aqui a todos que ficaram com a gente até agora, né, as duas intérpretes de Libras que nos acompanharam, né, e Cida, nossa ex-presidenta, né, mas sempre presidenta. Renata, é com você, minha amiga. Muito Pessoal, obrigada. Só um beijo de boa noite. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Uma honra estar aqui com vocês e espero que a gente possa sempre estar trocando muito aí. Muito obrigada, gente. Um abraço. Beijo. Obrigada. Boa noite para todos.